Eu estou com o Heráclito Igor para a gente falar sobre os pontos importantes da sucessão no agronegócio. Boa tarde, Heráclito. Boa tarde, tudo bem? Bem-vindo. Então, quais são esses pontos, os principais, para se dar essa sucessão? Como todo negócio, toda atividade, nós temos que encarar primeiro o aspecto de sucessão do negócio de um ângulo mais genérico, né? A sucessão do negócio se dá em duas, digamos assim, em duas áreas. O principal, quem monta um negócio, seja ele rural ou não, tem pelo menos aquele desejo que aquele negócio seja perpetuado, que ele continue, né? Então é importante que os gestores do agronegócio, que essas famílias, que no agronegócio é muito comum ser um grupo familiar explorando a atividade, pensem na continuidade da exploração daquela atividade. Na maioria das vezes essa continuidade ela se dá no núcleo familiar, mas não necessariamente. Às vezes você pode ser um produtor rural, mas tem um filho que é médico em São Paulo, o outro é engenheiro em Goiânia, e não tem nenhum que esteja participando diretamente da exploração da atividade. Então é importante também que, em casos assim, se pense numa gestão mais profissional, né? Geralmente na criação de uma holding familiar, de uma empresa agropecuária, e ali você vai ter, a princípio, o patriarca ali como sendo administrador e gestor do negócio, mas ele pode, através de contratos, de acordo de sócios, deixar de uma forma regrada como se dará aquela continuidade. Em sua ausência, quem será o gestor, quem vai conduzir a atividade, o que é que seus herdeiros e sócios vão poder fazer ou não dentro daquela atividade rural. Então, é muito importante esse pensamento da questão profissional de quem profissionalmente vai tocar, né, o exercício da atividade. Por outro lado, nós temos que ver também o lado não só do negócio em si, mas da sucessão familiar, né, daquele patrimônio. Então, nós não sabemos quando, mas todos sabemos que somos finitos, né? Uma hora não estaremos aqui. E, em não estando, como vai se dar esse patrimônio? Quem vai gerir? Quem vai tomar as decisões mais complexas? Como esse negócio vai continuar sendo tocado na ausência? Então, é muito importante esse planejamento prévio, porque nós, tanto na parte de consultoria patrimonial como na parte de advocacia do agronegócio, a gente enfrenta muitos casos onde não foi feito esse planejamento prévio e o que é que acontece? Inventários longos, custosos e que acabam atrapalhando o próprio desempenho da atividade rural. Por exemplo, você tem um produtor rural que venha a falecer hoje e a sua família quer tocar o negócio, ainda que ele tenha filhos ou outras pessoas no grupo familiar que tenham a capacidade técnica, que conheçam do negócio e possam tocar, eles vão enfrentar dificuldades práticas. A maior delas, por exemplo, será com relação ao levantamento de custeios, com relação a posições contratuais, porque, por exemplo, na hora que você vai fazer todo o investimento para uma próxima safra, boa parte desse investimento ela é subsidiado, né, com operações junto a instituições financeiras, operações de barter, e a grande maioria dessas operações possuem garantias. E a mais comum delas é o penhor e a hipoteca do imóvel rural, como garantia daquele empréstimo. E se você não tem o dono da terra mais que faleceu, quem assina os contratos? Quem representa o proprietário rural? Quem vai representar junto às instituições, aos bancos? Quer dizer, se você não tem um planejamento anterior, onde você define numa agropecuária, numa holding rural, a administração dos negócios, quem vai conduzir, você fica na mão de quê? De ter que abrir o inventário, entrar com o processo judicial, esperar uma decisão da nomeação de um inventariante, que vai precisar sempre de uma ordem judicial para poder fazer uma operação de crédito, vai precisar de uma ordem judicial para poder vender alguma coisa. Então, assim, você trava, você engessa a atividade e pode causar, inclusive, a dificuldade de continuar o negócio por conta disso. Porque a gente sabe que os entraves na justiça são muitos, a demora é excessiva, a burocracia e o agro não para, é cíclico, você tem a safra, depois safrinha, e você tem uma certa... E você tem tempos para isso. Se você perde o tempo do plantio, perde o tempo da colheita, então você tem prejuízos grandes. E você esperar, deixar isso para um terceiro decidir, deixar isso na mão do judiciário, é sempre a pior escolha. Quando você poderia deixar isso regrado, você tem um plano prévio, uma coisa estruturada, né, através de documentos que você vai cercar você, sua família e o seu negócio da maior segurança possível. E é importante também ter uma consultoria séria para poder acompanhar todos esses processos. Porque no caso de um falecimento de um produtor e a família não estava ali envolvida, às vezes, com a atividade, essa consultoria pode fazer a diferença na continuidade do negócio ou não também. Isso, e até é bom eu tocar nesse assunto um pouco,
porque a gente fala muito da sucessão apenas no aspecto do falecimento, por exemplo. Mas tem situações em que há ausência do produtor, do gestor ali, do patriarca, sem o falecimento. Como? Numa internação, num AVC, numa internação por 10, 15, 20, 30 dias, no UTI, como nós tivemos aí recentemente nessas crises de Covid. E se aquela pessoa está internada, está dentro do UTI, ela não pode assinar contratos, ela não pode firmar créditos, ela não pode, né? Quem administra, quem toma conta disso em sua ausência, não só uma ausência definitiva, no caso de um falecimento, mas não uma ausência temporária, né? Às vezes a pessoa está lá, não faleceu, mas sofreu um mal súbito e está, pelo menos momentaneamente, sem poder tomar decisões, sem poder, né, tá à frente do negócio. Então, é importante pensar na atividade rural não só como uma atividade da família, digamos assim, de uma forma mais arcaica, mas como um negócio. E como todo negócio, você tem que se programar para as tomadas de decisões onde aquele que hoje está à frente não estará presente, né? Então, assim, você se cercar de assessorias técnicas especializadas que vão lhe orientar é sempre a melhor opção, porque é muito complexo, envolve áreas do direito, envolve áreas relativos à gestão, à governança daquela família, a você ter regras internas de como as tomadas de decisões vão ocorrer, né? Você tem aspectos tributários, contábeis que vão influir, questão de impostos. Então, assim, são muitas variáveis que têm que ser analisadas para que você sempre tenha a melhor decisão. E como a gente sempre diz, nessa parte de consultoria patrimonial, planejamento sucessório, nós como consultores, nós temos a experiência, nós sabemos as ferramentas, são várias, mas sempre a decisão parte de quem? Da família, a decisão parte de quem é o produtor rural, e a gente vai dar uma gama de opções, e cada opção vai ter suas consequências, e ele vai escolher dentro da sua realidade, da realidade do seu negócio, da realidade da sua família, quais as melhores escolhas, né? Qual o caminho que ele vai seguir. Mas sempre o melhor caminho é o caminho de você planejar, você pensar no futuro antes de ser pego de surpresa, né? E esse planejamento também é importante até para a pessoa que vai suceder entender como que aquele patriarca quer que siga o negócio da família também, ou qual que seria o caminho que ele gostaria que a empresa seguisse. Isso. O planejamento sucessório ele tem várias vertentes, mas a mais comum, a que tem sido assim, mais digamos assim, utilizada, principalmente no ambiente do agronegócio, é a criação de uma holding familiar. Essa holding familiar, ou agropecuária, é uma sociedade onde nessa sociedade você traz o patrimônio, as fazendas e tudo mais, para dentro de uma empresa, de um CNPJ. Então, ela deixa de ser do CPF daquele produtor, mas ele passa a ser de um CNPJ, onde o produtor é sócio e comanda. E por ser empresa, toda empresa tem um contrato social. E nesse contrato social você vai ter regras, e regras claras. Então você traz clareza, não fica aquele de boca, porque disse isso, será que meu pai queria assim ou assado? Você traz para um contrato as áreas que são exploradas, o tipo de atividade, a sucessão, como é que vai ser. Em caso de venda de imóvel rural, qualquer um pode decidir, qualquer herdeiro não. Tem que ter uma votação da maioria, ou do administrador, enfim. Você tem uma série de regras em caso de vendas, de exploração da atividade, quem pode celebrar ou não contratos, quem pode tomar ou não operações de crédito. Então você deixa tudo de forma clara e regrada. Também é muito comum fazer um acordo de cotistas, o protocolo familiar, onde você faz, além do contrato social, um regramento interno de como vai se dar as decisões no âmbito familiar, na gestão daquela empresa familiar rural. Então, assim, é muito importante, você traz clareza, você traz objetividade e com isso você tem uma chance muito maior de perpetuação do negócio. E dentro dessa parte de clareza e de objetividade ao negócio, é muito importante o quê? Você traz uma maior chance de manter a harmonia familiar. Porque, assim, quando há o processo sucessório que não é planejado, há um desgaste, além de um desgaste de tempo e de dinheiro, um desgaste emocional muito grande dos envolvidos, né, de toda a família. E esse desgaste acaba trazendo muitos conflitos familiares. Quando você faz esse planejamento anterior e você deixa tudo regrado, na hora que houver a ausência do patriarca, você tem as regras, e as regras já eram conhecidas anteriormente, né? Você pode não concordar 100%, mas está lá regrado, e você vai cumprir e acaba evitando conflitos que iriam surgir nos inventários que são longos, morosos e custosos, né? Além do que, uma economia, porque na hora que você faz esse planejamento de forma estratégica, você consegue ter formas de você amenizar o impacto financeiro disso, né? Principalmente o impacto tributário, né? Hoje nós temos aqui no estado de Goiás, por exemplo, o ITCD, você faleceu,
querendo ou não querendo, para transferir o patrimônio para os seus herdeiros, eles vão pagar 8% de todo o seu patrimônio. Você imagina um patrimônio aí de 10 milhões, quanto não é 8%? De 50, de 100. Então, é um valor considerável. E se você faz um planejamento de forma estratégica, você tem como amenizar o impacto desses impostos, reduzir bastante essa carga tributária, entendeu? Em algumas vezes até não haver quase tributos a serem recolhidos e eliminar a existência ou os entraves do inventário judicial. Aquela dor de cabeça, né? Heráclito, eu quero agradecer a sua presença, nosso tempo está esgotado, convidá-lo para vir mais vezes. Estaremos sempre presentes e dispostos a colaborar com o público.